Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam maravilhosamente bem aí. Acabo de chegar do México, ainda tô com a boca aqui meio cortada, desidratada, que eu fiquei, o sol muito quente. Mas o legal é que eu cheguei bem, com saúde e encontrei uma visita da senhora chamada Anne Alisson no meu canal. Num vídeo meu chamado Como me documentar na Holanda. As maneiras de se documentar. Bem, dentre elas, eu cito o casamento, que aqui por lei dizem que para você juntar com um holandês ou com uma holandesa ou com LGBT, você tem que fazer ou um casamento, ou juntar, ou registrar o seu parceiro. Mas a querida Anne Alisson entrou e deixou um recadinho aqui. Desculpa a correção, mas casamento não te dá direito de moradia aqui na Holanda. Primeiro você tem que ter o visto de moradia, trabalho ou estudo que nós precisamos tirar no país da gente. Aqui na Holanda não é aceito casamento como forma de visto para moradia. O casamento com holandês não te dá direito de residir. Experiência própria. Primeiro você tira o visto holandês, daí só depois você vem morar. Bem, em primeiro lugar, muito obrigada, Anne, por ter entrado no meu canal, por ter repassado a tua experiência no Brasil. E para deixar esse vídeo bem mais claro, porque o meu primeiro vídeo eu falo que existe formas de se documentar. E uma delas é casando, amigando ou juntando, registrando o seu parceiro. Depois vem família, casa, eu tenho aqui trabalho, estadias, nacionalidade holandesa, adoção. E para cada um tema desse que eu falo agora, é simplesmente uma regra diferente. E cada caso é um caso. Mas para você que não viu todo o meu primeiro vídeo, porque eu simplesmente estava lendo o site da imigração e naturalização que existe aqui na Holanda, qual as maneiras que você pode usar para se documentar. Em primeiro lugar, eu vou mostrar o site para vocês e vou repassar para o português. Oi, gente, olha aqui a prova do que eu quero dizer agora como os procedimentos que você precisa passar para obter 100% a residência na Holanda. Os imigrantes vêm do exterior para viver na Holanda, por exemplo, para o trabalho ou reunião de família. Alguém sem nacionalidade holandesa não pode simplesmente instalar-se na Holanda. Você é um imigrante, em seguida você pode precisar de uma autorização de residência para viver aqui. Existem certas condições associadas, como por exemplo, reunificação, você precisa de um parceiro holandês. Se você precisa de um parceiro que aqui resida legalmente, ele tem que ter uma fonte de renda suficiente, que é aqui, olha, met voldoende inkomsten, tá? De imigração e naturalização, imigração e naturalização, beoordeeld, quer dizer, ela que vai avaliar o pedido de residência. Então, o que aconteceu com a nossa amiga, que entrou no meu canal me corrigindo, foi que simplesmente ela pediu no Brasil a moradia dela, mas quem dá o ponto final é a Holanda. E por que a Holanda aceitou? Porque, com certeza, o parceiro ou a parceira ou o LGBT, ele tem simplesmente como provar com um mínimo salário que ele pode cuidar de duas pessoas. Bem, a regra está bem clara que está escrito que alguém sem nacionalidade holandesa não pode simplesmente instalar-se na Holanda.
Claro que viver na Holanda sem ser documentado existe várias pessoas no momento, senão não existiria pessoas ilegais, não documentadas. Mas por lei, a lei te pede um trabalho fixo, a lei te pede um emprego fixo e um salário para você poder fazer o papel para alguém, nesse caso, para você casar, para você viver junto ou para você registrar o teu parceiro ou a parceira no futuro. Então, a nossa amiga deixa bem claro a experiência dela no Brasil, mas ela só ganhou a autorização do governo holandês como sim, você pode viver aqui, porque alguém tem que provar para o governo holandês que pode sustentar uma pessoa a mais, no mínimo, com um salário mínimo, nesse caso. Então, as regras são bem simples, bem básicas, porém, para muitas pessoas que vivem aqui, por exemplo, com a ajuda de custo do governo, não podem fazer o papel para outras pessoas. Eu tenho uma amiga que ela é holandesa de nacionalidade, porém brasileira, tem as duas nacionalidades, casou-se na Universal, aqui na Holanda, com o marido dela, que é ilegal, e ele automaticamente continuou ilegal, porque ela tem uma ajuda de custo do governo, a casa dela, que ela vive, é do governo, e o salário mínimo, o salário que ela tem, também vem do governo. Então, ela não pôde documentá-lo. E eles são também casados no Brasil. Isso é um exemplo que eu posso te dar no momento. 2, falando de regras e falando de lei, o Felipe entrou também no meu canal e disse por mim, eu quero muito ir para a Holanda, eu pedi um visa para estudar e ele foi simplesmente rejeitado. Não conseguiu visa para vir estudar na Holanda. O nível de inglês que eles pedem aqui é um nível muito alto para as pessoas simplesmente cursarem uma universidade e fazerem mestrados, por exemplo. Mas você também tem que ser aprovado com notas boas, por exemplo. Então, quando você fala da lei, a lei diz que você pode sim casar. A partir do momento que você recebeu o visa de moradia para viver na Holanda, aí sim você vai poder casar, juntar ou registrar com o seu parceiro. Na verdade, o governo holandês, ele quer, em primeiro lugar, que você mostre uma fonte de renda na qual você possa sustentar a pessoa na qual você quer legalizar, documentar neste país. Em primeiro lugar, eles querem que você tenha uma moradia, para que no futuro a outra pessoa tenha também um teto e tenha, no mínimo, comida e bebida. Quando você dá a entrada no Brasil, nos teus papéis, você vai com certeza ter que ter um antecedente criminal. Se você já foi casado ou não, com registro no cartório, traduzir para o holandês, inglês e francês, ou francês no caso, através de um advogado juramentado. Hoje em dia tem também o Basisexame Inburgering Buitenland, que é aquele famoso MVV. Não é nada mais, nada menos do que fazer uma prova de conhecimento geral da Holanda. Depois de você dar toda a entrada nesses papéis, você tem que ser aprovado pelo governo holandês. Como está dizendo a regra em holandês, que eu mostro agora no site da naturalização e imigração na Holanda, a regra é bem simples e básica e bem lógica de pensar. Porque como é que você vai viver na Holanda sem ter casa, sem ter uma fonte de renda própria? Por exemplo, você não vai simplesmente chegar no governo brasileiro, no caso, e dizer
Oi, eu quero morar na Holanda porque a Pulminha mora na Holanda. 2, você também não vai simplesmente casar como casam lá em Las Vegas, em Amsterdã, a noite toda pega um padre lá falso, por exemplo, e diz: casei com meu holandês, vamos fumar maconha a noite toda, e no outro dia estou documentado curtindo a minha lua de mel. Infelizmente não é assim. Infelizmente, eles têm essas regras, que é como eu deixo bem claro no meu primeiro vídeo, quando eu dou opções para se documentar nesse país, que existe, logo no início do vídeo eu falo, existe umas regras chatas para os holandeses. E eu particularmente acho muito chata, porque também digo e confirmo aqui nesse vídeo, que é a parte 2, que quando você casa, por exemplo, com alguém da União Europeia, como um português, ele simplesmente já tem outras regras a cumprir, e as regras no país dele me parece ser muito menos burocráticas do que essas da Holanda. Então, espero ter voltado aí com esse vídeo legal. Se gostou, dá aquele like. Se não gostou, não posso fazer nada, infelizmente. Mas espero que você goste. Um grande abraço aí no coração. Obrigada, Anne, por ter entrado no canal. Desculpa qualquer coisa, querida. Talvez a minha explicação foi muito comprida, porque você botou ainda entre aspas lá, explicação porreta, mas tá valendo, gata. Beijo. Cola em mim aí, direto da Holanda.